Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. 9h23 é a hora da nossa coluna Pensa Rotina. O professor e sociólogo da UFAM, Marcelo Seráfico, já está conectado conosco para mais um momento de informação, análise e reflexão. Professor, seja bem-vindo conosco. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael. Muito obrigado. Professor, hoje o nosso assunto é a política para idosos, a política pública em geral, né, que envolve saúde, envolve bem-estar, envolve, obviamente, também a saúde mental e a prática de esportes. E o nosso tema, ele gira em torno de necessidades de mais políticas públicas ou de melhor execução para políticas públicas aqui no nosso estado, na nossa região, não é isso, professor? Isso mesmo, Rafael. Veja só, nós temos uma situação social, no caso do Brasil, né, mas do Amazonas, muito particular, que aponta para uma tendência de que a população amazonense tende a crescer até a década de 60 desse século, e a partir daí é que ela começa a decrescer, né? Isso tem dois aspectos. O primeiro tem a ver com o aumento da longevidade, as pessoas tendem a viver mais, e também com a redução, né, da mortalidade, quer dizer, as pessoas tendem também a morrer menos, né, e a se manter certo nível de natalidade, né, que faz com que a população aumente. Isso coloca, do ponto de vista tanto da ciência que estuda esses processos, né, a demografia, a sociologia, a antropologia, mas também do poder público, do Estado, né, do governo federal, eu digo do Estado de modo muito particular que se ocupa da política para idosos, né, mas também dos municípios, porque nos municípios boa parte da infraestrutura atinge o conjunto dos indivíduos, né, e não apenas uma ou outra categoria deles. Quer dizer, esses agentes sociais, Estado, prefeituras, universidades, enfim, precisam estar muito atentos para essas transformações. Por quê? Primeiro, do ponto de vista das políticas públicas de lazer, cultura e educação, por exemplo, é muito importante uma oferta gratuita de atividades, não é, que dê conta de satisfazer, não é, aquilo que são as necessidades básicas de acesso à cultura, de acesso à educação, ao letramento, não é, a uma formação cidadã. Portanto, isso tem a ver não apenas com o número de escolas existentes, com o número, por exemplo, de postos de saúde existentes, né, com o número de creches existentes, mas com a qualidade do serviço oferecido. Quer dizer, com aquilo que todo cidadão ou cidadã do país possa encontrar, né, seja para resolver um problema de saúde, seja para aumentar seu acesso à educação formal, não é? Ou seja, para ampliar seus horizontes, não é, culturais, através de atividades artísticas como música, teatro, cinema, circo, né? Quer dizer, há uma série de atividades, incluindo também as esportivas, não é? Que tornam, digamos, a vida tanto de jovens, e aí eu particularmente, né, acho que vale a pena pensar nos grupos específicos, né, quanto de idosos, uma vida mais prazerosa, né? Note, isso envolve também o tema da mobilidade, né? E o tema da mobilidade, se a gente enxerga de uma perspectiva mais ampla, não tem a ver apenas com o transporte público. Isso é essencial. E nós sabemos das deficiências do transporte público em Manaus, né? Que agora teve, inclusive, um aumento, né? Sem que se veja uma melhoria na qualidade dos serviços prestados. Mas o tema da mobilidade tem a ver também com a qualidade das calçadas e ruas, por exemplo, né? Calçadas e ruas pelas quais transitam pessoas também.
Então, ruas esburacadas não são ruins apenas para carros, mas são muito ruins para as pessoas que necessitam atravessá-las, não é? Assim como calçadas. As calçadas de Manaus são uma falta de respeito, não é? Com todo e qualquer pedestre, porque elas têm vários níveis, quando existem, né? Portanto, a cidade é como se ela estivesse sendo feita para carros apenas, não é? Mas as ruas em que transitam esses carros são muito ruins. E as poucas calçadas que existem geralmente estão situadas em áreas mais antigas da cidade ou em áreas, digamos assim, de planejamento privado, o que é muito grave, né? O que significa dizer que as pessoas estão sendo empurradas, né, para esses espaços privados, na medida em que o espaço público não oferece a elas o mínimo de conforto necessário. Se a gente pensa de modo mais particular ainda na população idosa do Estado, a gente vai perceber que temos hoje cerca de 80 mil pessoas no Amazonas com mais de 60 anos, né, metade das quais habitando em Manaus, né? Isso numa população de 40 milhões e 300 mil pessoas aproximadamente, das quais 2 milhões e 300 habitando em Manaus. Quer dizer, que tipo de serviço as pessoas mais velhas da cidade, a que tipo de serviço essas pessoas têm acesso? Eu tive agora a notícia de que um dos centros de convivência, me parece que são 7 centros de convivência na cidade inteira, né? São todos obrigação do governo do Estado. Um desses centros, no bairro da Aparecida, foi desativado e o prédio parece ter sido concedido a uma outra secretaria, não é, que não a responsável pelos centros de convivência do idoso. Veja, você tem essa população de 42 mil pessoas acima de 60 anos na cidade, que carece de serviços prestados, seja por empresas privadas, seja pelo governo do Estado, seja pelo município, serviços básicos, como aqueles a que eu aludi, não é? De transporte, as calçadas da cidade, mas também atividades nos cinemas, nos teatros, né? Em outras cidades, e particularmente capitais do país, é muito frequente se encontrar uma programação cultural voltada para a terceira idade, né? Assim como atividades desportivas e outras de lazer voltadas para o público da terceira idade. Quer dizer, isso implica um diagnóstico dessa população, né? Se obter um diagnóstico dessa população, assim como uma projeção sobre como queremos que os idosos da cidade vivam. Quer dizer, no momento em que se fecha o centro de convivência, não se trata apenas de um ato que acaba com o espaço público voltado para essas pessoas, né? Mas também com uma transformação significativa na rotina delas. Quer dizer, as pessoas se deslocavam para um centro por conta do acesso ao ônibus que facilitava a sua chegada. Portanto, esses centros, provavelmente, eu quero crer, foram criados nos locais em que foram criados por conta de critérios, né, de acessibilidade de pessoas que habitam os bairros das cercanias que têm de 60 anos para cima. Quer dizer, quando se faz uma modificação dessa, sem que haja nenhuma explicação razoável, o que acontece é você transtornar a rotina de pessoas que já vivem numa cidade que pouco oferece a elas. Então, eu tomo isso como um exemplo, mas a gente poderia pensar, não é, nas várias ocorrências dessa natureza que são identificáveis nos bairros, né? Em geral, por exemplo, os campos de futebol nos bairros são áreas ou abandonadas, ou devolutas, ou de proprietários que não ocuparam com outra coisa, né? E se tornam áreas de uso comum. Quer dizer, isso tem a ver com uma dinâmica através da qual os indivíduos, sejam eles jovens, sejam eles idosos, né, tentam dar um sentido social às áreas do município, não é, que não tem sentido nenhum, a não ser o vazio.
né? Isso me parece que acontece e vai acontecendo em várias outras escalas, não é? Como ocupação de prédios abandonados, não é? Como ocupação, portanto, de espaços, às vezes edificados, mas não utilizados, ou de espaços que não são nem edificados e nem utilizados, que passam a ter um sentido social. Veja, isso tudo decorre da, se não ausência de planejamento, quero crer que haja algum tipo de planejamento, mas pelo menos da falta de execução desse planejamento e, portanto, de um enorme vazio de políticas, não é, para esses vários grupos humanos, dentre os quais eu destaco aqui o dos idosos. Então, Rafael, na verdade, aquilo para que eu estou tentando chamar a atenção diz respeito à ideia de que nós estamos, no presente, projetando também o que queremos que o futuro venha a ser. Logo, essa projeção carece de planejamento, né? Ela não se esgota nas estatísticas do presente. Ela é necessária para se criar a infraestrutura, para se criar os equipamentos, né? Para se formularem as políticas que queremos que leve o Estado, que leve os seus cidadãos a determinadas condições de vida material e espiritual. Quer dizer, sem que isso seja feito, nós estamos muito sujeitos o tempo todo às idas e vindas, não é, de várias políticas, como já foi com o médico da família, não é, que passou a existir no momento, foi uma política importante e de repente sumiu como alguma coisa prioritária e importantíssima, né? E é bom também chamar a atenção para o fato de que, além de todas essas questões, nós temos uma tendência de que a velhice para aqueles que se tornarem velhos no futuro seja cada vez mais difícil em função das contrarreformas na Previdência, quer dizer, das dificuldades decorrentes de mudança no sistema previdenciário que agora assolam a vida de uma boa parte dos cidadãos e cidadãs. Então, esse é um problema de ampla escala, não é? Que, apesar de poder ser visto a partir da perspectiva das pessoas idosas, tende a afetar o conjunto da sociedade, né? Seja porque os idosos, vivendo mal no presente, também experimentarão e demandarão outros tipos de serviços, como os médicos, por exemplo, seja pelo fato de que, oxalá, todos nós envelheceremos, né? E, portanto, pretendemos ou devemos pretender envelhecer numa cidade que seja mais generosa com aqueles que têm mais experiência na vida, não é? Que tiveram a felicidade de viver mais. Então, um pouco essa a ponderação que eu queria fazer hoje, não é? E ela decorre em boa medida de um relato que recebi, não é, da mãe de um amigo, sobre essa situação que ela está vivendo com outras pessoas, mas que é um traço comum, digamos assim, lamentavelmente comum, né, da nossa realidade em Manaus e no Amazonas.